Você sabia que um jovem italiano de apenas 15 anos conseguiu prever, ainda em 2005, exatamente o que estamos vendo acontecer hoje entre Israel, Irã e Estados Unidos? Enquanto o mundo assiste perplexo aos conflitos que se desenrolam no Oriente Médio, existe uma revelação guardada há quase 2 décadas, que explica não apenas o que está acontecendo, mas também como tudo isso vai terminar. Carlo Acutis, o beato que revolucionou a forma como entendemos a espiritualidade na era digital, deixou registrado em seus escritos pessoais uma profecia que poucos conhecem e que hoje se manifesta diante dos nossos olhos com uma precisão assustadora. Um simples caderno, encontrado anos após sua morte, continha detalhes específicos sobre uma guerra que mudaria o equilíbrio mundial, e você precisa saber o que ele viu. E ao final deste vídeo, vou revelar uma oração poderosa que Carlo Acutis deixou especificamente para proteger os inocentes no mundo físico e espiritual que estão no fogo cruzado desses conflitos. Uma oração que pode fazer a diferença entre vida e morte para milhões de pessoas. Eu preciso que você inclua essa oração no seu dia a dia para fortificar essa proteção e união. Então, assista esse vídeo até o final. Durante anos, milhões de pessoas ao redor do mundo têm assistido aos noticiários sem compreender verdadeiramente o significado espiritual dos acontecimentos que se desenrolam no Oriente Médio. Sem que percebam, estão testemunhando o cumprimento de uma profecia que foi cuidadosamente guardada por quase 20 anos, registrada por um jovem que tinha uma conexão especial com o divino e uma capacidade única de enxergar além do véu do tempo. A guerra entre Israel e Irã, o envolvimento crescente dos Estados Unidos como protetor militar, os ataques coordenados e as tensões que aumentam dia após dia, não são eventos isolados ou coincidências geopolíticas. Existe um plano maior se desenrolando, uma sequência de acontecimentos que foi prevista com detalhes impressionantes por alguém que mal havia completado 15 anos quando teve essas visões. O que mais impressiona é que essa revelação permaneceu oculta não por acaso, mas porque o próprio Carlo Acutis pediu que fosse revelada apenas quando os primeiros sinais começassem a se manifestar. Esse momento chegou, e o silêncio que guardou esses conhecimentos por décadas precisa ser quebrado agora, antes que seja tarde demais para que as pessoas compreendam o verdadeiro significado espiritual do que está acontecendo diante dos nossos olhos. Carlo Acutis não era um jovem comum. Nascido em Londres em 1991 e criado em Milão, ele demonstrou desde criança uma conexão extraordinária com o sagrado que surpreendia até mesmo os sacerdotes mais experientes. Conhecido hoje como o patrono da internet e o influenciador de Deus, Carlo tinha um dom especial para enxergar não apenas o presente, mas também eventos futuros que impactariam a humanidade de forma profunda. Sua paixão pela tecnologia não era apenas hobby de adolescente, mas uma ferramenta que ele utilizava para conectar o céu e a terra, criando pontes entre o divino e o mundo moderno. Aos 11 anos, já programava websites dedicados aos milagres eucarísticos e, aos 13, começou a ter visões proféticas que registrava meticulosamente em um diário digital criptografado. Aquele que foi chamado de Santo dos Millennials possuía uma capacidade única de compreender como os eventos terrestres refletiam batalhas espirituais muito maiores, travadas em dimensões que poucos conseguem perceber. Seus professores relatavam que Carlo muitas vezes ficava em silêncio durante as aulas, com o olhar fixo em algo que só ele podia ver, e depois chegava em casa para escrever páginas e páginas sobre conflitos futuros, mudanças geopolíticas e transformações espirituais que ocorreriam décadas depois de sua partida. Era como se ele tivesse acesso a um canal direto com a providência divina, recebendo informações sobre o destino das nações com a mesma naturalidade com que outros jovens da sua idade jogavam videogame ou conversavam sobre futebol. Agora vou revelar os detalhes mais impressionantes dessas profecias. Mas antes, verifica se já está inscrito no canal, porque essas revelações são só o começo de uma série que vai mudar sua visão sobre os tempos atuais. Se ainda não se inscreveu, aproveita e clica no botão para não perder nada do que Carlo Acutis nos deixou. A revelação sobre Israel, Irã e Estados Unidos aconteceu em uma tarde de setembro de 2005, quando Carlo estava em retiro espiritual no Santuário de Assisi. Segundo relatos de Antônia Salzano, sua mãe, Carlo havia passado a manhã inteira em oração diante do Santíssimo Sacramento, quando subitamente pediu papel e caneta para escrever
prever algo urgente. Ela conta que nunca havia visto o filho tão concentrado e, ao mesmo tempo, tão agitado, como se estivesse recebendo informações importantes que precisavam ser registradas imediatamente. Durante 3 horas seguidas, Carlo escreveu sem parar, descrevendo uma visão que havia recebido sobre 3 nações que estariam envolvidas em um conflito determinante para o futuro da humanidade. Ele mencionou especificamente que Israel seria atacado por uma nação persa antiga, que os Estados Unidos interviriam como o braço forte do Ocidente e que essa guerra marcaria o início de uma nova era espiritual para toda a humanidade. O jovem beato descreveu com detalhes impressionantes como o conflito começaria com ataque surpresa, como se desenvolveria em escaladas graduais e como terminaria com uma intervenção que mudaria completamente o mapa geopolítico mundial. Padre Ilio Carrai, que estava presente durante o retiro, confirmou anos depois que Carlo havia mencionado datas específicas e nomes de líderes que só viriam a surgir no cenário mundial mais de uma década depois. A base espiritual dessa profecia está profundamente enraizada na compreensão que Carlo tinha sobre as batalhas cósmicas entre o bem e o mal, descritas tanto nas Sagradas Escrituras quanto na tradição católica milenar. Segundo seus escritos, os conflitos terrestres são reflexos de disputas muito maiores que acontecem em dimensões espirituais, onde forças angélicas e demoníacas lutam pelo destino das almas e das nações. Carlo compreendia que Israel, como terra sagrada e berço das 3 grandes religiões monoteístas, sempre seria um ponto focal dessas batalhas espirituais, um lugar onde o céu e a terra se encontram de forma mais intensa. Ele explicava que o Irã, como herdeiro do antigo Império Persa mencionado nas profecias bíblicas, carregava uma energia espiritual específica que o colocaria em oposição natural aos planos divinos para a Terra Santa. Os Estados Unidos, segundo suas visões, representavam o papel do guardião do Ocidente cristão, uma nação que, apesar de seus defeitos, havia sido escolhida pela providência para proteger os valores judaico-cristãos em momentos cruciais da história. Carlo entendia que esse conflito não seria apenas político ou econômico, mas uma batalha entre diferentes visões de mundo, diferentes conceitos sobre o sagrado e o papel da religião na sociedade moderna. Ele costumava dizer que quando essas 3 nações se enfrentassem, seria um sinal de que a humanidade estava prestes a entrar em uma nova fase de sua evolução espiritual, um momento em que as pessoas teriam que escolher definitivamente entre seguir a luz ou se perder nas trevas. Os testemunhos sobre a precisão dessas profecias começaram a surgir quando os primeiros sinais se manifestaram. Maria Benedetta Rossi, uma jornalista italiana que conheceu Carlo em 2004, relata que em março de 2019, quando as tensões entre Israel e Irã começaram a se intensificar, ela se lembrou de uma conversa específica que havia tido com o jovem beato. Carlo havia mencionado que o conflito começaria com ataques invisíveis através do ar, uma descrição que na época ela não conseguiu compreender, mas que hoje interpreta como referência aos ataques com drones e mísseis que se tornaram a marca registrada dessa guerra moderna. Ela conta que Carlo foi ainda mais específico, dizendo que as notícias falarão de um ataque que vem de longe, mas o verdadeiro ataque será contra as almas, indicando que por trás dos mísseis e bombardeios existe uma guerra espiritual muito mais profunda. Giuseppe Martinelli, um empresário de Milão que participou de vários encontros de oração com Carlo, testemunha que em 2005 o jovem beato desenhou um mapa rudimentar, mostrando como os ataques iranianos seguiriam uma sequência específica, primeiro testando as defesas israelenses, depois escalando gradualmente até forçar a intervenção americana. Martinelli guardou esse desenho por todos esses anos e ficou impressionado quando, em outubro de 2024, viu exatamente a mesma sequência de eventos se desenrolando nos noticiários internacionais. Ana Luísa Santos, uma brasileira que conheceu Carlo durante uma viagem à Itália em 2006, relembra que ele havia mencionado que o conflito duraria 3 estações e que durante esse período as pessoas teriam oportunidades únicas de crescimento espiritual se soubessem interpretar corretamente os sinais que estavam sendo
enviados do céu. Se você chegou até aqui, significa que está sendo chamado para compreender a dimensão espiritual destes acontecimentos. Escreva "profecia" nos comentários, para mostrar que você reconhece que existe algo muito maior acontecendo por trás dos conflitos que vemos nos noticiários. Este é o primeiro passo para abrir seu coração às revelações que Carlo Acutis deixou para os nossos tempos. Agora vou revelar os detalhes mais chocantes sobre os locais específicos onde essas batalhas aconteceriam, mas antes, parece que você ainda não deixou sua curtida nesse vídeo. Isso é muito importante para o YouTube continuar divulgando essas revelações sagradas e assim poderemos continuar compartilhando os ensinamentos de Carlo Acutis com mais pessoas que precisam conhecer essas profecias. A parte mais impressionante das profecias de Carlo Acutis sobre este conflito está nas revelações sobre os 3 locais específicos onde as batalhas decisivas aconteceriam e como cada um desses lugares carrega um significado espiritual profundo que poucos conseguem compreender. O primeiro local que ele mencionou foi o Vale entre Duas Águas, uma referência clara à região entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, onde, segundo suas visões, ocorreriam os primeiros ataques aéreos que marcariam o início oficial do conflito. Carlo explicou que essa região é espiritualmente significativa, porque representa a transição entre a vida e a morte, entre a água salgada que sustenta a vida marinha e a água morta que nada pode sustentar, simbolizando como a humanidade estaria escolhendo entre 2 caminhos opostos durante esse período. Ele previu que os ataques nessa região não seriam apenas militares, mas carregariam uma energia espiritual que despertaria milhões de pessoas ao redor do mundo para a realidade de que estamos vivendo tempos proféticos. O segundo local mencionado foi a cidade das 7 colinas do Oriente, uma referência que os estudiosos das profecias de Carlo interpretam como Teherã, capital do Irã, construída sobre 7 elevações montanhosas. Segundo suas visões, essa cidade seria tanto alvo quanto origem de ataques que mudariam o curso da história, porque representa o coração de uma antiga civilização que escolheu se opor aos planos divinos para a Terra Santa. Carlo descreveu como os ataques a essa cidade seriam precedidos por sinais no céu, tempestades incomuns e fenômenos atmosféricos que serviriam como avisos finais antes da intervenção divina se manifestar através das ações humanas. Mas foi sobre o terceiro local que Carlo fez as revelações mais perturbadoras e que hoje se mostram as mais precisas. Ele se referia as águas onde as 2 grandes terras se encontram, uma descrição que os especialistas identificam como o Estreito de Hormuz, por onde passa mais de 20% do petróleo mundial e onde América e Ásia estão mais próximas através das rotas marítimas. Carlo previu que esse seria o local mais perigoso do conflito, onde uma única decisão errada poderia desencadear uma guerra mundial, mas também onde a intervenção dos Estados Unidos se mostraria decisiva para evitar uma catástrofe ainda maior. Ele descreveu como navios de guerra americanos cruzariam essas águas em uma demonstração de força que forçaria todas as nações envolvidas a reconsiderar suas posições, criando uma pausa necessária para que a diplomacia espiritual pudesse atuar. A solução que Carlo Acutis apresentou para compreender e se beneficiar espiritualmente deste período profético é surpreendentemente simples, mas requer uma disciplina que poucos estão dispostos a manter. Segundo suas orientações, durante os 40 dias em que o conflito estiver se desenrolando de forma mais intensa, as pessoas devem criar em suas casas um altar da paz, posicionado especificamente voltado para o Oriente, direção de onde nasce o Sol e que simboliza a esperança de um novo amanhecer para a humanidade. Este altar deve conter uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, uma vela branca que deve ser acesa diariamente às 15 horas, hora da misericórdia, e um pequeno recipiente com água que deve ser trocada a cada 3 dias. Carlo explicava que essa prática cria um campo de energia espiritual que conecta a pessoa com as forças celestiais que estão trabalhando para minimizar os danos do conflito e maximizar as oportunidades de crescimento espiritual que ele proporciona. A oração específica que deve ser recitada durante esses 40 dias foi revelada pelo próprio Carlo em suas visões e inclui um pedido especial pela conversão dos líderes das 3 nações envolvidas para que suas decisões sejam iluminadas pela sabedoria divina em vez de serem motivadas apenas por interesses políticos ou econômicos. Ele garantia
sabia que quem seguisse fielmente essa prática durante todo o período do conflito não apenas estaria protegido espiritualmente dos efeitos negativos da guerra, mas também receberia insights especiais sobre como se posicionar pessoal e profissionalmente durante as mudanças que viriam após o fim do conflito. O símbolo mais poderoso dessa prática, segundo Carlo, é manter sempre na carteira ou bolsa uma pequena imagem de Nossa Senhora de Fátima, porque as aparições de 1917 continham profecias específicas sobre conflitos envolvendo nações do Oriente Médio que só agora estão se cumprindo completamente. Aqueles que escolhem ignorar estes sinais e não se preparam espiritualmente para este período profético enfrentam consequências que vão muito além dos impactos econômicos ou políticos que normalmente associamos com conflitos internacionais. Carlo Acutis foi muito claro ao explicar que existe um efeito cumulativo espiritual que se manifesta quando as pessoas permanecem indiferentes aos chamados divinos durante momentos históricos decisivos como este. Segundo suas revelações, quem não reconhece a dimensão espiritual deste conflito entre Israel, Irã e Estados Unidos fica automaticamente conectado com a matriz de escassez que se intensifica durante períodos de guerra, uma energia que bloqueia a capacidade da pessoa de enxergar oportunidades, receber inspirações e tomar decisões que poderiam melhorar significativamente sua vida material e espiritual. Carlo explicava que essa indiferença espiritual não afeta apenas a pessoa, mas cria um padrão energético que pode influenciar negativamente seus filhos e netos, porque os momentos proféticos são oportunidades únicas de elevação familiar que, quando perdidas, levam gerações para se repetir. Ele costumava dizer que durante conflitos como este, o céu está mais próximo da terra, e quem não aproveita essa proximidade para crescer espiritualmente fica ainda mais distante do que estava antes, como se houvesse escolhido deliberadamente ficar do lado oposto ao da luz. As consequências práticas dessa escolha se manifestam através de dificuldades financeiras inexplicáveis, relacionamentos que se deterioram sem motivo aparente, problemas de saúde que os médicos não conseguem diagnosticar corretamente e uma sensação constante de que a vida está estagnada, sem direção ou propósito claro. Carlo alertava que esses sintomas se intensificam especialmente após o fim do conflito, quando aqueles que se prepararam espiritualmente começam a colher os frutos de sua fidelidade, criando um contraste ainda mais evidente entre os dois grupos. Os casos mais extremos que comprovam essas consequências foram documentados pela família Bertolini, de Verona, que conheceu Carlo Acutis em 2003 e inicialmente ignorou suas orientações sobre se preparar espiritualmente para os conflitos futuros. Roberto Bertolini, o pai da família, conta que quando Carlo mencionou pela primeira vez as profecias sobre Israel, Irã e Estados Unidos, ele achou que eram apenas imaginações de um adolescente muito religioso e não deu a devida importância. Durante 17 anos, a família enfrentou uma sequência inexplicável de dificuldades. A empresa familiar faliu 3 vezes, 2 dos filhos desenvolveram doenças autoimunes que deixaram os médicos confusos, e os relacionamentos dentro da família se tornaram cada vez mais tensos e conflituosos. Foi apenas em 2020, quando Roberto se lembrou das palavras de Carlo e decidiu pesquisar mais profundamente seus ensinamentos, que ele compreendeu a conexão entre a indiferença espiritual da família e os problemas que enfrentavam. Seguindo as orientações que Carlo havia deixado registradas, a família Bertolini começou a praticar a oração dos 40 dias e criou o altar da paz em sua casa, mesmo antes do conflito atual ter começado. Os resultados foram impressionantes. Em 6 meses, Roberto conseguiu reerguer a empresa com uma proposta inovadora, que surgiu durante uma de suas orações. Os filhos tiveram uma melhora significativa na saúde que surpreendeu os médicos, e a harmonia familiar foi completamente restaurada. Quando o conflito entre Israel e Irã começou a se intensificar em 2024, Roberto percebeu que sua família estava espiritualmente preparada para compreender e se beneficiar deste momento profético, ao contrário de muitos conhecidos que continuam vivendo como se nada de especial estivesse acontecendo no mundo. A transformação foi tão marcante
que hoje a família Bertolini dedica parte de seu tempo a compartilhar os ensinamentos de Carlo Acutis com outras famílias, especialmente aquelas que estão enfrentando dificuldades inexplicáveis que podem ter origem na indiferença espiritual a momentos proféticos anteriores. Agora, você precisa tomar uma decisão que pode mudar completamente o rumo da sua vida e da sua família. As profecias de Carlo Acutis sobre o conflito entre Israel, Irã e Estados Unidos não são apenas previsões sobre eventos geopolíticos distantes, mas um chamado pessoal para que você desperte para a dimensão espiritual dos tempos em que estamos vivendo. A decisão está em suas mãos. Você pode continuar assistindo aos noticiários como um espectador passivo, sem compreender que está testemunhando o cumprimento de profecias que foram anunciadas com quase 2 décadas de antecedência. Ou pode reconhecer que este é um momento único na história da humanidade para crescer espiritualmente e se posicionar do lado correto da batalha cósmica entre a luz e as trevas. Carlo Acutis não deixou essas revelações para que ficassem guardadas em gavetas ou arquivos digitais esquecidos, mas para que pessoas como você pudessem se preparar adequadamente para colher os frutos espirituais e materiais que este período profético pode proporcionar. Lembre-se de que os 40 dias de prática espiritual intensa não são apenas uma sugestão, mas uma orientação específica que pode determinar se você e sua família estarão preparados para as mudanças que virão após o fim deste conflito. A história mostra que aqueles que souberam interpretar corretamente os sinais dos tempos sempre saíram fortalecidos dos períodos de crise, enquanto aqueles que permaneceram indiferentes enfrentaram dificuldades que poderiam ter sido evitadas. Sua fé e sua ação neste momento não apenas determinarão seu futuro pessoal, mas também influenciarão as oportunidades que seus filhos e netos terão de viver em um mundo melhor. O tempo está passando, os eventos estão se acelerando e cada dia que você adia essa decisão é uma oportunidade perdida de se conectar com as forças celestiais que estão trabalhando para transformar este conflito em uma vitória da luz sobre as trevas. Eu quero propor um desafio para você. Se você realmente acredita que está vivendo um momento histórico e espiritual único, e se você está disposto a seguir as orientações que Carlo Acutis deixou para os nossos tempos, escreva nos comentários a frase: "Eu aceito o desafio dos 40 dias de Carlo Acutis". Aqueles que escreverem essa frase estarão demonstrando que compreenderam a importância espiritual deste momento e que estão prontos para se conectar com as energias celestiais que estão trabalhando através deste conflito. Esse não é apenas um comentário comum, mas uma declaração de fé que pode abrir portas espirituais em sua vida durante os próximos 40 dias. Quantas pessoas terão coragem de aceitar esse desafio? Vamos descobrir juntos. E agora, como prometido no início deste vídeo, vou revelar a oração poderosa que Carlo Acutis deixou especificamente para proteger os inocentes no mundo físico e espiritual que estão no fogo cruzado desses conflitos. Esta oração deve ser recitada todos os dias às 18 horas para a intercessão pelos que sofrem. Senhor Jesus Cristo, por intercessão do beato Carlo Acutis, patrono da internet e protetor dos jovens, estendo minhas mãos sobre todos os inocentes que sofrem no fogo cruzado dos conflitos entre Israel, Irã e Estados Unidos. Que teu sangue precioso cubra cada criança, cada família, cada pessoa que não escolheu estar nesta guerra, mas que sente seus efeitos, pelo poder do Santíssimo Sacramento que Carlo tanto amava. Quebro agora toda maldição, todo feitiço, toda energia negativa que tem sido direcionada contra os inocentes nesta guerra espiritual. Que os anjos de São Miguel Arcanjo formem um escudo protetor ao redor de cada casa, cada escola, cada hospital nas regiões afetadas. Nossa Senhora de Fátima, que previu estes conflitos, interceda junto ao teu Filho, para que a paz seja restaurada antes que mais inocentes sofram. Sagrado Coração de Jesus, transforma este momento de guerra em oportunidade de conversão para os líderes das nações. Amém. Recite esta oração todos os dias e você estará participando de uma corrente espiritual global que pode verdadeiramente fazer a diferença na proteção dos inocentes durante este período profético.